Meu nome é Charla. Tenho 34 anos e sempre acreditei que a família vem em primeiro lugar. É por isso que paguei secretamente a hipoteca dos meus pais por 5 anos, salvando a casa deles quando eles não puderam. Imagine o meu choque quando deram aquela mesma casa para minha irmã Amanda como presente de casamento, sem nem mesmo conversar comigo. Depois do casamento, eles de repente precisaram de um lugar para ficar e exigiram se mudar para minha casa de férias. Quando recusei, eles me ameaçaram. 2 meses depois, recebi uma ligação da polícia que mudou tudo. Se você já se sentiu traído pelas pessoas que mais deveriam te amar, continue acompanhando minha história. Antes de continuar, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como se defender quando todos esperam que você simplesmente desista. Crescer como primogênita em uma família de 4 nunca foi fácil. Desde muito jovem, percebi que meus pais, Arnold e Diana, tinham grandes expectativas em relação a mim. Meu pai, supervisor de fábrica com formação militar, valorizava a disciplina e a realização acima de tudo. Minha mãe, recepcionista de meio período em um consultório odontológico, era mais branda, mas sempre se submetia ao julgamento do meu pai. Aprendi cedo que agradá-lo significava superar expectativas, não apenas atendê-las. Minha irmã Amanda chegou quando eu tinha 7 anos. Desde o momento em que ela voltou do hospital, ficou claro que ela teria uma infância diferente da minha. Enquanto eu recebia presentes práticos e brinquedos educativos, Amanda ganhava lindas bonecas e vestidos charmosos. Enquanto eu era obrigada a manter notas máximas, Amanda era elogiada por tirar notas boas. Não há culpa por esse tratamento diferenciado, mas isso estabeleceu um padrão que nos acompanharia até a vida adulta. Durante o ensino médio, trabalhei em empregos de meio período, mantendo as melhores notas. Cuidava de crianças nos fins de semana, trabalhava em um supermercado durante o verão e dava aulas particulares para alunos mais novos depois da escola. Cada dólar que eu ganhava ia para o meu fundo para a faculdade. Enquanto isso, Amanda participava de todos os clubes sociais possíveis e ia a festas na maioria dos fins de semana. Quando precisava de dinheiro para idas ao shopping ou bailes da escola, meus pais sempre encontravam um jeito de ajudar. Meu esforço valeu a pena quando ganhei uma bolsa parcial para uma boa universidade estadual, mas não foi o suficiente para cobrir tudo. Me formei em finanças e tinha uma dívida de $40.000 em empréstimos estudantis, apesar de ter trabalhado durante toda a faculdade. Amanda, por outro lado, teve suas mensalidades totalmente pagas pelos nossos pais. Ela mudou de curso 3 vezes, levando 6 anos para concluir um curso de comunicação que nunca utilizou. Aos 22 anos, eu era completamente independente financeiramente. Aluguei um pequeno apartamento com um amigo da faculdade e consegui um emprego de nível básico em uma empresa de serviços financeiros. Vivia frugalmente, pagando meus empréstimos e construindo minha carreira. Em todos os aniversários e feriados, eu ainda visitava minha casa, levando presentes atenciosos para todos, apesar do meu orçamento apertado. Amanda morou em casa até os 25 anos, mudando de emprego em lojas de varejo, cafeterias e, por fim, se estabelecendo como coordenadora de mídia social em uma pequena empresa local. Meu pai, Arnold, era a definição de teimoso. Uma vez formada uma opinião, era quase impossível fazê-lo mudar de ideia. Ele se orgulhava de sustentar a família, mas tinha dificuldade para expressar emoções. Sucesso para ele significava estabilidade financeira e aparência respeitável. Minha mãe, Diana, embora mais afetuosa e acessível, sempre permitiu seus pontos de vista rígidos. Ela agia como a pacificadora da família, mas raramente questionava as decisões do meu pai, especialmente em relação a Amanda. Tudo mudou durante a crise econômica de 2008. Meu pai foi demitido após 20 anos na mesma empresa, faltando apenas 8 anos para sua aposentadoria planejada. Aos 57 anos, encontrar um emprego comparável se mostrou quase impossível. Minha mãe aumentou o horário de trabalho no consultório odontológico, mas não foi o suficiente para manter o estilo de vida deles. Eles esgotaram suas economias em 18 meses e, quando eu tinha 29 anos, eles estavam com dificuldades para pagar a hipoteca da casa onde eu cresci. Durante essas dificuldades, tornei-me o consultor financeiro da família e, eventualmente, sua rede de segurança. Revisei o orçamento, ajudei-os a consolidar dívidas e os orientei a cortar despesas.
Enquanto isso, Amanda, então com 22 anos e morando em casa, contribuía com um aluguel mínimo que mal cobria sua parte das contas de luz e alimentação. Nossos pais nunca pediram que ela contribuísse mais, explicando que ela ainda estava se encontrando. O que começou como uma ajuda ocasional, como pagar uma conta de luz ou comprar comida, gradualmente evoluiu para um apoio financeiro regular. Nunca reclamei, pois eles me deram a vida e me criaram. Eu acreditava que ajudá-los em momentos difíceis era simplesmente o que uma boa filha faria. Mal sabia eu que esse senso de dever acabaria levando a uma das experiências mais dolorosas da minha vida adulta. A conversa que mudou tudo aconteceu em uma tarde chuvosa de domingo, 5 anos atrás. Eu tinha ido de carro até a casa dos meus pais para o jantar mensal em família, chegando cedo para ajudar minha mãe a preparar a refeição. Amanda estava atrasada, como sempre. Enquanto cortava legumes no balcão da cozinha, notei meu pai à mesa de jantar, cercado de contas, com o rosto marcado por rugas de preocupação que eu nunca tinha visto antes. Pai, está tudo bem? Perguntei, largando a faca. Ele olhou para cima, assustado, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Minha mãe lançou-lhe um olhar de advertência, mas depois de 30 anos de casamento, ele sabia quando uma situação não podia mais ser escondida. Estamos 3 meses atrasados com a hipoteca, admitiu ele, com a voz estranhamente baixa. O banco enviou um aviso final ontem. Temos 30 dias antes de iniciarem o processo de execução. O peso das suas palavras pairava no ar. Esta não era uma casa qualquer. Era a casa onde eu dera os meus primeiros passos, onde Amanda soprara as velas de aniversário, onde 30 natais e inúmeros momentos em família viviam em cada canto. A ideia de estranhos a possuírem, ou pior, meus pais serem forçados a ir embora, era insuportável. Quanto você precisa para recuperar o atraso? Perguntei, já calculando mentalmente minhas economias. Quase $12.000, interrompeu minha mãe. Além disso, precisamos comprovar uma renda confiável para cobrir os pagamentos futuros. O seguro-desemprego do seu pai termina no mês que vem, e minhas horas foram reduzidas novamente. $12.000 esgotariam a maior parte do meu fundo de entrada para minha própria casa. A consultora financeira responsável dentro de mim gritou que isso era uma má ideia. Mas a filha dentro de mim não podia ficar parada assistindo meus pais perderem a casa. Eu posso ajudar, disse finalmente. Posso cobrir as parcelas atrasadas e ajudar com a hipoteca mensal até que meu pai encontre algo estável. A prestação mensal da hipoteca era de $1.600, um valor nada desprezível, somado às minhas próprias despesas. Assumir essa responsabilidade significava adiar indefinidamente meus sonhos de ter uma casa própria. De jeito nenhum, protestou meu pai, com orgulho visivelmente ferido. Você está tentando comprar sua própria casa. Não podemos tirar isso de você. Não está valendo nada se eu estiver oferecendo, retruquei. Além disso, é temporário. Só até vocês dois se recuperarem. Após horas de discussão, lágrimas da minha mãe e a aceitação relutante do meu pai, chegamos a um acordo. Eu transferiria os $12.000 referentes às parcelas atrasadas imediatamente e configuraria transferências automáticas para a hipoteca mensal. Em troca, eles se concentrariam em reconstruir sua estabilidade financeira sem a ameaça imediata de ficarem sem moradia. O que começou como uma solução temporária se estendeu por meses, depois anos. Meu pai encontrou um emprego de meio período que cobria as contas de luz e compras de supermercado, mas nunca o suficiente para retomar o pagamento da hipoteca. O horário da minha mãe oscilava sazonalmente. Enquanto isso, assumi projetos de consultoria adicionais e trabalhei nos fins de semana para manter minha própria estabilidade financeira e, ao mesmo tempo, sustentar a deles. 3 anos depois desse acordo, após inúmeros sacrifícios e orçamentos criativos, consegui economizar o suficiente para uma modesta propriedade de férias. Era uma pequena casa de 2 quartos em uma cidade litorânea a 3 horas da cidade, comprada em um leilão de hipoteca por um valor bem abaixo do mercado. Passei os fins de semana reformando-a, encontrando uma alegria inesperada em criar um espaço que fosse verdadeiramente meu. Esta casa se tornou meu santuário, minha recompensa por anos de trabalho duro e sacrifício. Ao longo desses anos, um mal-entendido cresceu silenciosamente. Meus pais viam meu apoio financeiro como amor familiar incondicional, enquanto eu via como um investimento em nosso futuro compartilhado. Havia um acordo tácito, eu pensava, de que a casa acabaria sendo dividida igualmente entre Amanda e eu.
Nunca formalizamos esse acordo com documentos legais porque, bem, eles eram meus pais. Eu confiava neles implicitamente. Amanda permaneceu felizmente alheia ao nosso acordo. Meus pais insistiram em manter minhas contribuições financeiras em segredo, temendo que isso prejudicasse o relacionamento entre as filhas. Amanda sempre foi sensível a comparações financeiras, explicou minha mãe quando sugeri transparência. Não vamos criar tensões desnecessárias. Aos 5 anos de pagamento da hipoteca, comecei a sentir um leve cansaço. Embora nunca tenha me arrependido de ajudar minha família, a natureza unilateral do nosso acordo começou a me pesar. Amanda, agora trabalhando de forma estável e ganhando um salário razoável, ainda não contribuía com nada para as despesas da casa quando nos visitava. Meus pais nunca pediam que ela trouxesse mais do que um acompanhamento para os jantares em família, enquanto eu levava as compras e pagava as contas. Afastei esses pensamentos, dizendo a mim mesma que o apoio familiar não deveria vir com pontuações. Ainda assim, uma vozinha interior se perguntava quando seria a minha vez de receber em vez de dar. A notícia do noivado da Amanda chegou por meio de uma mensagem de texto animada em grupo, na noite de uma sexta-feira passada. O Jason me pediu em casamento. Eu disse sim. A Diamond é incrível. Me liga. Fiquei genuinamente feliz pela minha irmã. Aos 27 anos, ela finalmente encontrou estabilidade com Jason, um incorporador imobiliário comercial de 32 anos com quem namorava há 18 meses. Jason vinha de uma família rica com conexões por toda a cidade. Seu pai era dono de vários negócios de sucesso e sua mãe fazia parte do conselho de diversas organizações beneficentes. Eles moravam na exclusiva zona norte da cidade, em uma casa que acomodava confortavelmente 4 dos nossos pais. Quando Amanda começou a namorar Jason, nossos pais ficaram animados com a ideia de ela subir na vida, como meu pai disse de forma nada sutil. A festa de noivado no clube de campo dos pais de Jason deu o tom do que viria a seguir. Tudo foi extravagante, da torre de champanhe ao quarteto de cordas ao vivo. Eu me senti deslocada no meu melhor vestido de loja de departamentos em meio a vestidos de grife. Meu presente, um conjunto de taças de cristal cuidadosamente selecionadas, foi ofuscado pelo presente dos Thompsons de um pacote de lua de mel de uma semana para Bora Bora. Mesmo assim, sorri e comemorei a felicidade da minha irmã. Quando você vai encontrar alguém, Charla? Perguntou minha mãe enquanto voltávamos da festa para casa. Você não está ficando mais jovem, sabia? 34 anos é uma idade difícil para começar uma família. Estou focada na minha carreira agora, mãe, respondi com paciência. Era a mesma conversa que tínhamos em todas as reuniões de família desde o meu aniversário de 30 anos. Tudo isso é muito bom, mas a vida é muito mais do que trabalho. Veja como a Amanda está feliz. Você poderia ser assim se esforçasse mais. Engoli a resposta que surgiu sobre como meu trabalho financiava não apenas a minha vida, mas também parte da vida deles. Em vez disso, mudei de assunto para planos de casamento, o que imediatamente animou o humor dela. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos para o casamento. Os Thompson se ofereceram para pagar a maior parte do evento, mas meus pais insistiram em contribuir com a sua parte. Isso aparentemente significou esvaziar suas modestas economias e colocar as despesas no cartão de crédito. Apesar dos meus gentis conselhos financeiros, eles estavam determinados a igualar a grandeza dos Thompsons. Não podemos parecer incapazes de sustentar nossa filha, disse meu pai com firmeza quando sugeri reduzir o orçamento. O que a família do Jason pensaria? Então, observei enquanto eles se esforçavam financeiramente mais uma vez, sabendo que se as coisas dessem errado, eu provavelmente seria sua rede de segurança. Enquanto isso, assumi voluntariamente várias tarefas do casamento para reduzir custos, criar o site do casamento, endereçar os convites e coordenar com os fornecedores. Também contribuí financeiramente para o vestido dos sonhos da Amanda quando ele estourou o orçamento, um fato que ela prometeu manter em segredo. Mamãe e papai se sentiriam mal se soubessem que não poderiam me dar tudo, explicou ela enquanto eu transferia $2.000 para sua conta. Você é a melhor irmã do mundo, Charla. Certa noite, cerca de 6 semanas antes do casamento, Amanda e eu nos encontramos para jantar sem nossos pais ou Jason. Entre macarrão e vinho, tivemos uma de nossas raras conversas sinceras. Você está nervoso com o grande dia? Perguntei. Não sobre casar com o Jason, respondeu ela, girando a massa no garfo.
Mas às vezes me pergunto se estou pronta para tudo isso. Sabe, os jantares chiques com os sócios dele, os eventos de caridade, ser uma esposa perfeita. É muita pressão. Por um momento, vi minha irmãzinha novamente, não a mulher confiante que ela costumava retratar. Você vai encontrar o seu caminho, assegurei-lhe. Seja você mesma. Foi por ela que Jason se apaixonou. Ela sorriu e me surpreendeu com uma pergunta. E você, Charla? Está feliz? Feliz mesmo? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém na minha família jamais perguntou sobre minha felicidade, apenas sobre minhas conquistas ou meu status de relacionamento. Estou contente, respondi cuidadosamente. Minha carreira é gratificante. Tenho bons amigos e adoro minha casinha de praia. Mas você não se sente solitário? Ela insistiu. Às vezes, admiti, mas prefiro ficar solitário de vez em quando do que estar no relacionamento errado. Amanda assentiu, pensativa. Eu te admiro, sabia? Você sempre foi tão independente, tão segura de si. Eu nunca tive isso. Suas palavras me tocaram profundamente. Apesar de nossos caminhos e tratamentos diferentes, ela viu força em mim, em vez de ressentimento. Isso tornou o que aconteceu em seguida ainda mais doloroso. À medida que o casamento se aproximava, notei conversas sussurradas entre meus pais, que cessavam abruptamente quando eu entrava na sala. Eles pareciam ao mesmo tempo animados e nervosos, trocando olhares significativos durante os jantares em família. Quando perguntei diretamente se estava tudo bem, eles insistiram que não havia nada de errado, que estavam apenas finalizando os detalhes do casamento. Estamos planejando uma surpresa especial, minha mãe mencionou enigmaticamente. Algo realmente significativo para Amanda e Jason. Presumi que eles tivessem gastado em um presente de casamento acima de suas possibilidades, talvez um eletrodoméstico de última geração ou uma contribuição para uma viagem de lua de mel. Eu não fazia ideia de que eles estavam prestes a alterar radicalmente a nossa dinâmica familiar e quebrar o acordo tácito que norteou meus sacrifícios financeiros por anos. O jantar de ensaio aconteceu em uma churrascaria sofisticada no centro da cidade, com as famílias e os convidados reunidos em uma sala de jantar privativa. Após o prato principal, pouco antes da sobremesa, meu pai se levantou e brindou para chamar a atenção. Com o rosto vermelho de emoção, ele começou um discurso sobre ver sua filha mais nova crescer e encontrar o amor. Sorri em apoio, esperando as habituais palavras sentimentais de pai da noiva. Amanda, sua mãe e eu pensamos muito em como poderíamos ajudá-la a começar sua vida de casada juntos, continuou ele. Queríamos lhe dar algo significativo, algo que representasse nosso amor e apoio. Minha mãe estava ao lado dele, radiante de orgulho, segurando um envelope. Então, anunciou meu pai, com a voz ligeiramente embargada, decidimos lhe dar nossa casa como presente de casamento. A casa onde Amanda cresceu agora será seu primeiro lar juntos como marido e mulher. A sala explodiu em aplausos e suspiros de surpresa. Amanda caiu no choro e correu para abraçar nossos pais. Jason pareceu genuinamente emocionado, apertando a mão do meu pai vigorosamente. Enquanto isso, fiquei imóvel, com a taça de champanhe a meio caminho dos lábios, certo de que tinha ouvido mal. Eles não poderiam estar doando a casa pela qual eu estava pagando. Não sem antes discutirem o assunto comigo, não sem reconhecerem meus anos de apoio financeiro. Não sem considerar que a casa, na minha cabeça, já era parcialmente minha. Mas, enquanto os parabéns ecoavam pela sala e o envelope contendo os papéis da transferência da escritura era entregue, a realidade se impôs. Aquilo estava acontecendo. Meus pais tinham acabado de doar uma casa que teria sido executada anos atrás se não fosse pelas minhas prestações mensais. 5 anos do meu dinheiro suado, investido no que eu pensava ser a segurança da família e minha futura herança, tinham acabado de ser entregues à minha irmã sem pensar 2 vezes. Mantive a compostura por pura força de vontade, aceitando a sobremesa mecanicamente, sorrindo quando apropriado, até mesmo participando do brinde à felicidade futura do casal. Por dentro, eu estava desmoronando, traída de uma forma que jamais imaginei ser possível pelas pessoas em quem mais confiava. Depois do jantar, quando os convidados começaram a se dispersar, chamei meus pais para um canto tranquilo do saguão do restaurante. Como vocês puderam fazer isso sem falar comigo primeiro? Perguntei, mantendo a voz baixa, mas sem conseguir disfarçar a mágoa. Estou pagando essa hipoteca há 5 anos.
5 anos, mamãe e papai. Meu pai pareceu genuinamente confuso. O que isso tem a ver? Era uma família ajudando a família. Achei que havia um entendimento, insisti, de que a casa acabaria sendo dividida entre Amanda e eu, que meus pagamentos seriam essencialmente uma construção de patrimônio. Minha mãe pegou minha mão, que eu instintivamente puxei. Querida, você estava nos ajudando em um momento de necessidade. Isso não foi um investimento. Você tem sua casa de praia, sua carreira de sucesso. Amanda e Jason precisam de um lugar para começar uma família. Então, minhas contribuições não significam nada? Todos esses sacrifícios que fiz, perguntei. Não seja dramática, Charla, disse meu pai, com desdém. Você fez o que qualquer filha amorosa faria. Não pedimos sua ajuda. E, de qualquer forma, você não é casada. Não precisa de um lar. Não se trata de precisar da casa, eu disse, elevando a voz apesar dos esforços para manter a calma. Trata-se de justiça e respeito. Você tomou uma decisão importante sobre um bem que eu vim apoiando financeiramente sem nem me consultar? Fale baixo, minha mãe sibilou, olhando ao redor nervosamente. As pessoas vão ouvir. Este é o momento especial da Amanda. Não estrague tudo com conversa sobre dinheiro. Foi então que percebi uma verdade fundamental sobre a dinâmica da minha família. Meu papel sempre foi o de doador, o responsável, o de rede de segurança. Não se esperava que eu tivesse necessidades ou sentimentos que pudessem incomodar os outros, especialmente Amanda. Preciso ir, disse eu, secamente, pegando minha bolsa. Te vejo amanhã na cerimônia. Charla, não fique assim, implorou minha mãe. Somos uma família. Sim, estamos, respondi. E é isso que torna tudo ainda pior. Voltei para casa atordoada, com a visão turva pelas lágrimas. Naquela noite, mal dormi, oscilando entre a mágoa, a raiva e a insegurança. Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu tinha entendido mal o acordo todos esses anos? O apoio da família deveria vir sem expectativas de justiça ou reciprocidade? Na manhã seguinte, cheguei cedo ao local do casamento, determinada a falar com Amanda antes da cerimônia. Encontrei-a na suíte nupcial, cercada por madrinhas e maquiadores. Podemos conversar em particular por um minuto? Perguntei. É importante. Ela pareceu irritada com a interrupção, mas assentiu e me seguiu até uma pequena sala ao lado. Amanda, você sabia que eu pago a hipoteca da minha mãe e do meu pai há 5 anos? Perguntei diretamente. Sua expressão de genuína surpresa respondeu antes que ela dissesse alguma coisa. O quê? Não. Por que você faria isso? Eles estavam prestes a perder a casa, expliquei. Eu me dispus a ajudar. Todo mês, $1.600 da minha conta para a deles. Eu não fazia ideia, ela disse lentamente, processando a informação. Então, quando te deram a casa ontem à noite, fiquei surpresa, completei por ela. Achei que havia um acordo de que a casa acabaria sendo compartilhada entre nós. Antes que Amanda pudesse responder, a porta se abriu e minha mãe apareceu. Aí estão vocês. O fotógrafo está procurando vocês dois. Seus olhos se moveram de nós dois, desconfiados. O que está acontecendo? Nada, respondi rapidamente, vendo o pânico nos olhos dela no dia do casamento de Amanda. Só coisas de irmã. Bem, andem logo. Temos um cronograma, disse ela, demorando-se, claramente relutante em nos deixar sozinhos novamente. Estamos indo, Amanda garantiu a ela, lançando-me um olhar que prometia mais conversa depois. Essa conversa nunca aconteceu. O turbilhão do dia do casamento nos envolveu, e eu cumpri minhas obrigações como esperado, sorrindo nas fotos, dançando com parentes, fazendo um brinde sincero que não revelava nada da minha turbulência interior. Para quem estava de fora, éramos a família perfeita, celebrando uma ocasião alegre. Depois do casamento, tomei uma decisão difícil. Precisava de um espaço da minha família para processar essa traição e decidir como seria o nosso relacionamento daqui para frente. Recusei jantares de domingo, inventei desculpas para reuniões de fim de ano e limitei a comunicação a breves mensagens de texto. Quando pressionada, mencionei compromissos de trabalho e viagens, evitando confrontos diretos enquanto resolvia meus sentimentos.
Pela primeira vez na minha vida adulta, priorizei meu bem-estar emocional em detrimento da harmonia familiar. Era desconfortável e me fazia sentir culpada, mas também necessário. A distância me deu clareza sobre anos de doação e recebimento desequilibrados, de expectativas e suposições não expressas. Percebi que eu havia possibilitado essa dinâmica tanto quanto meus pais a haviam criado. Mudá-la exigiria manter-me firme na minha autoestima. 2 meses depois do casamento, numa terça-feira à noite, enquanto eu preparava o jantar no meu apartamento, meu telefone tocou, mostrando o número do meu pai. Hesitei antes de atender, nossa última interação ainda fresca na minha memória. Olá, respondi cautelosamente. Charla, é o papai, disse ele, com um tom de voz estranhamente conciliador. Como você está? Estou bem, respondi, cautelosa com o interesse repentino após semanas de contato mínimo. A audácia foi de tirar o fôlego. Depois de doar a casa que eu havia sustentado financeiramente por anos, eles agora esperavam acesso ao meu retiro pessoal, meu único espaço comprado inteiramente com meu dinheiro suado. Isso não será possível, eu disse com firmeza. Alugo o chalé por meio de uma administradora quando não o estou usando. Era uma mentira, mas uma mentira que parecia necessária naquele momento. Alugado, repetiu meu pai, incrédulo. Desde quando? Desde que percebi que precisava ser mais prudente financeiramente, respondi, com a crítica implícita intencional. Você já pensou em alugar um apartamento? Há vários condomínios acessíveis perto da sua faculdade comunitária. Um apartamento, minha mãe parecia horrorizada. Na nossa idade, com todos os nossos pertences? Onde colocaríamos a poltrona reclinável do seu pai, meu cristaleiro? Você poderia guardar as coisas temporariamente, sugeri. Muitos condomínios oferecem contratos de aluguel mensais especificamente para situações como reformas. Isso é ridículo, interrompeu meu pai, seu tom conciliador evaporando. Aquela casa tem 3 quartos, pelo que você nos contou. Você fica lá, o quê? 2 fins de semana por mês? Enquanto isso, seus pais precisam de um lugar para ficar. Entendo sua frustração, eu disse, lutando para manter a compostura. Mas o chalé não está disponível. Terei prazer em ajudar você a pesquisar opções de apartamentos ou depósitos. Acho que você não entende, continuou ele, elevando o tom de voz. Depois de tudo que fizemos por você, te criando, apoiando sua educação, estando lá sempre que você precisava de nós, e agora você não ajuda seus próprios pais quando eles precisam de um teto. A ironia da declaração dele, considerando os acontecimentos recentes, rompeu a represa de emoções que eu vinha contendo cuidadosamente há meses. Tudo o que você fez por mim, repeti, sem esconder mais a raiva. Vamos falar sobre tudo o que eu fiz por você. 5 anos de prestações de hipoteca que você nunca reconheceu. Ter um segundo emprego para cobrir suas despesas enquanto adiava meus próprios objetivos. Ser o responsável enquanto você dava tudo para Amanda sem esperar nada em troca. E então, sem uma única palavra para mim, dar a casa que salvei da execução hipotecária como presente de casamento. Então, não, pai, acho que não sou eu quem não entende a situação. Um silêncio chocado se seguiu à minha explosão. Nós nunca pedimos que você pagasse a hipoteca, disse minha mãe finalmente, com a voz baixa. Essa foi sua escolha. Uma escolha que fiz porque você estava prestes a perder sua casa, retruquei. Uma escolha baseada no entendimento de que eu estava investindo no futuro da nossa família, não apenas no seu. Parece que você impõe condições para ajudar a família, acusou meu pai. O verdadeiro apoio familiar não vem com condições. Não se trata de condições, insisti. Trata-se de respeito e justiça. Você tomou uma decisão importante sobre um bem que ajudei a manter sem me consultar. Agora você quer acesso aos meus bens pessoais como se fosse uma conclusão precipitada, então eu diria que sim. Isso não é pensão alimentícia. É direito adquirido. Não reconheço quem você se tornou, disse meu pai friamente. A filha que criamos jamais falaria conosco dessa maneira ou se recusaria a ajudar a família. A filha que você criou finalmente percebeu que seu valor não é medido pelo quanto ela pode dar sem receber nada em troca, respondi, surpreso com minha própria clareza. Se esta é sua resposta final, então talvez precisemos reconsiderar nosso relacionamento, ameaçou ele.
Se você não consegue estar presente para a família quando é preciso, então talvez você não entenda o que família significa. Arnold, não, interrompeu minha mãe. Charla, querida, seu pai só está chateado. Precisamos nos acalmar e discutir isso racionalmente. Não há mais nada a discutir, eu disse, sentindo-me estranhamente calma apesar do confronto. Já tomei minha decisão sobre o chalé. Terei prazer em ajudar você a encontrar alternativas, mas preciso que respeite meus limites. Limites? Meu pai zombou. Desde quando famílias têm limites? Desde sempre, respondi. Os saudáveis sim. A ligação terminou logo depois, com meu pai declarando que precisava de um tempo para processar meu egoísmo e minha mãe, em lágrimas, implorando para que todos reconsiderassem. Sentei-me na cozinha, esqueci o jantar, sentindo-me esgotada e estranhamente libertada. Pela primeira vez, articulei claramente a injustiça que sentia há muito tempo, mas nunca nomeei. Estabeleci um limite e o mantive, apesar da imensa pressão emocional. Naquela noite, recebi uma série de mensagens de texto da minha mãe, alternando entre sentimentos de culpa e tentativas de reconciliação. Respondi de forma breve, mas firme, reiterando minha posição e evitando uma escalada ainda maior. Meu pai, fiel à sua personalidade, manteve silêncio, seu método preferido de expressar desaprovação. Na manhã seguinte, acordei me sentindo mais leve do que em meses. O confronto que eu temia havia acontecido, e eu havia sobrevivido. Mais importante ainda, eu finalmente havia falado a minha verdade após anos de acomodação silenciosa. Independentemente do que acontecesse a seguir, eu enfrentaria a situação com respeito próprio e limites claros. Uma semana depois de recusar o pedido dos meus pais para ficar na minha casa de praia, meu telefone tocou com um número local desconhecido. Pensando que pudesse ser um cliente, atendi profissionalmente. É Charla Mitchell? Perguntou uma voz masculina. Sim, é. Quem está ligando? Aqui é o policial Rodrigues, do Departamento de Polícia de Westlake. Estou ligando a respeito de uma queixa que foi registrada contra você. Meu estômago embrulhou. Uma queixa policial contra mim? Eu nunca tinha recebido uma multa de estacionamento. Deve haver algum engano, eu disse, tentando manter a voz firme. Que tipo de queixa? O relatório afirma que você está ilegalmente detendo bens pertencentes a Arnold e Diana Mitchell, explicou ele. Eles alegam que você se recusou a devolver bens que lhes pertencem por direito. A compreensão surgiu com uma clareza nauseante. Meus pais tinham, na verdade, registrado um boletim de ocorrência contra a própria filha. Policial Rodrigues, comecei cuidadosamente, isto é um mal-entendido. Meus pais pediram para usar minha propriedade de férias, que comprei por conta própria. Quando recusei, eles aparentemente decidiram agravar a situação de forma inapropriada. Eles alegam que o dinheiro usado para pagar a hipoteca ao longo de vários anos foi dado como presente, não como parte de qualquer acordo de propriedade, continuou ele. Dizem que agora você está tentando reivindicar a propriedade parcial da casa deles, que eles transferiram legalmente para Amanda e Jason Thompson. Fechei os olhos, lutando contra ondas de descrença e traição. Eles haviam reescrito completamente a nossa história, pintando-me como a vilã tentando tirar vantagem deles, em vez da filha que havia salvado o lar deles. Entendo que isso parece ser uma disputa familiar, acrescentou o policial Rodrigues, suavizando um pouco o tom de voz, mas, devido à natureza da denúncia, precisamos investigar. Seria possível o senhor vir à delegacia prestar depoimento? Claro, concordei, sabendo que cooperar era minha melhor opção. Quando você gostaria que eu chegasse? Amanhã de manhã, às 10 horas, seria o ideal. Traga qualquer documentação que você tenha sobre essas transações financeiras. Depois de encerrar a ligação, comecei imediatamente a reunir evidências, extratos bancários mostrando 5 anos de transferências mensais para a conta dos meus pais, mensagens de texto discutindo pagamentos de hipoteca, e-mails em que eles me agradeceram por manter um teto sobre nossas cabeças. Organizei tudo cronologicamente, criando um registro claro das minhas contribuições. Na manhã seguinte, cheguei à delegacia 15 minutos mais cedo, vestido profissionalmente e carregando uma pasta de documentos. O policial Rodrigues, um homem de meia-idade com olhos gentis por trás de óculos de aro fino, me levou a uma pequena sala de interrogatório. Antes de começarmos formalmente, disse ele, fechando a porta, quero que você entenda que isso parece ser uma questão civil, não criminal,
mas somos obrigados a investigar todas as reclamações. Assenti, grata pela sua abordagem direta. Agora, conte-me o seu lado da história. Durante a hora seguinte, detalhei toda a situação, desde a crise financeira dos meus pais, 5 anos atrás, até a recente revelação do presente de casamento e as consequências subsequentes. Expliquei que, na minha compreensão, o financiamento da hipoteca havia sido um investimento em um imóvel familiar que seria compartilhado, e não uma doação sem compromisso. Você tinha algum acordo por escrito sobre esses pagamentos? Perguntou o policial Rodrigues. Não, admiti. Eles são meus pais. Eu confiei neles. Ele assentiu com simpatia. Infelizmente, sem documentação escrita, esses acordos se tornam difíceis de verificar legalmente. Eu entendo, mas tenho provas dos pagamentos e comunicações que apoiam minha versão dos fatos, eu disse, abrindo minha pasta. O policial Rodrigues revisou minha documentação cuidadosamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Enquanto examinava as evidências, sua expressão mudou de neutra para preocupada. Este é claramente um assunto de família que não deve envolver a aplicação da lei, concluiu. Seus pais podem entrar com uma ação civil se acreditarem que tem um caso, mas não há nenhuma questão criminal aqui. Anotarei em meu relatório que você forneceu documentação substancial contradizendo as alegações deles. Enquanto eu recolhia meus documentos, preparando-me para sair, ele acrescentou: se me permite um conselho pessoal, disputas financeiras familiares raramente terminam bem sem mediação profissional. Talvez você queira considerar esse caminho. Agradeci pelo seu tempo e profissionalismo, sentindo-me ao mesmo tempo justificada e profundamente triste. Do lado de fora da delegacia, fiquei sentada no meu carro por vários minutos, processando o que acabará de acontecer. Meus próprios pais tentaram usar o sistema judicial contra mim em vez de reconhecer a verdade da nossa situação. Quando eu estava prestes a ir embora, meu telefone tocou. Era Amanda. Que diabos está acontecendo, Charla? A mamãe acabou de me ligar histérica, dizendo que você está tentando retomar a casa e que a polícia está envolvida. Não foi isso que aconteceu, eu disse, cansada. Podemos nos encontrar em algum lugar para conversar? Isso não é conversa para telefone. 2 horas depois, estávamos sentadas num canto tranquilo de uma cafeteria, 2 irmãs tentando lidar com uma crise familiar que nenhuma de nós havia criado. Expliquei tudo desde o início, mostrando a ela a mesma documentação que havia apresentado ao policial Rodrigues. Eu não fazia ideia, repetiu ela, olhando para os extratos bancários que mostravam anos de transferências de $1.600. Eles nunca me disseram que você estava pagando a hipoteca. Todo esse tempo, eu achei que o emprego de meio período do papai estava cobrindo tudo. Isso mal cobria os serviços públicos, expliquei. Eles não queriam que você soubesse, disseram que isso faria você se sentir mal. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, passando o dedo pela borda da xícara de café. Se eu soubesse, nunca teria aceitado a casa de presente. Você sabe disso, né? Eu sabia disso, o que tornava a situação ainda mais dolorosa. Amanda não era a vilã da história, apenas mais uma figura na dinâmica complicada dos nossos pais. O que Jason disse quando você contou a ele? Perguntei. Ele está furioso, respondeu ela. Não com você, mas com a mamãe e o papai. Ele diz que foi inconcebível nos dar uma casa que você estava apoiando financeiramente sem o seu conhecimento ou consentimento. Ele está falando em recusar o presente completamente. Isso não resolveria nada, suspirei. A escritura já foi transferida. E, sinceramente, não se trata mais da casa. Trata-se de anos de desequilíbrio e de um sustento dado como certo. Enquanto continuávamos conversando, recebi uma mensagem de um colega que estava na delegacia a trabalho e me viu lá. Aparentemente, a notícia estava se espalhando. Preciso me adiantar, percebi em voz alta. Se as pessoas já estão falando, preciso de aconselhamento jurídico. Naquela tarde, consultei Patrícia Winters, uma advogada especializada em direito de família recomendada pelo departamento jurídico da minha empresa. Depois de analisar minha situação, ela não mediu palavras. Sem um acordo por escrito, recuperar suas contribuições para a hipoteca seria um desafio, explicou ela. No entanto, a tentativa dos seus pais de envolver a polícia no que é claramente uma questão civil demonstra má-fé, o que pode ser benéfico se o caso for a julgamento. Não quero processar meus pais, esclareci.
Só quero proteção contra uma escalada ainda maior e clareza sobre meus direitos. Uma abordagem inteligente, ela assentiu. Recomendo documentar tudo daqui para frente. Guarde todas as comunicações. Se entrarem em contato com você, mantenha as respostas breves, objetivas e sem emoção. Mais importante ainda, não se envolva na narrativa deles de que você está retendo algo que lhes pertence. Munido de aconselhamento jurídico, voltei ao trabalho, apenas para encontrar meu telefone cheio de mensagens de colegas e amigos preocupados que, de alguma forma, tinham ouvido falar da minha visita à delegacia. As notícias se espalharam rápido em nossa comunidade. Em vez de me esconder, optei pela transparência com meu círculo mais próximo. Naquela noite, convidei 2 colegas de confiança e minha melhor amiga, Jennifer, para jantar e compartilhei toda a história. O apoio inabalável deles me levou às lágrimas. Sempre achei que seus pais dependiam demais de você, admitiu Jennifer. Mas eu não fazia ideia de que a situação chegava a esse ponto. Estamos aqui para ajudar, garantiu-me meu colega Thomas. Seja lá o que precisar, é só pedir. O apoio deles contrastava fortemente com a traição da minha família, destacando que relacionamentos saudáveis realmente pareciam pessoas que respeitavam limites, que davam sem levar em conta, que apoiavam sem manipular. Pela primeira vez, comecei a perceber que o que eu havia aceitado como dinâmica familiar normal eram, na verdade, padrões profundamente disfuncionais que eu havia permitido ao longo de anos de obediência. Naquela noite, recebi um longo e-mail do meu pai, oscilando entre acusações raivosas e tentativas de manipulação emocional. Depois de tudo que sacrificamos para criar você, é assim que você nos retribui, escreveu ele. Nos envergonhando com a polícia e colocando sua irmã contra nós. Só pedimos o uso temporário de uma casa que fica vazia a maior parte do tempo. Seu egoísmo revelou seu verdadeiro caráter. Seguindo o conselho do meu advogado, não respondi imediatamente. Em vez disso, encaminhei um e-mail para Patrícia, pedindo orientação sobre uma resposta ponderada que estabelecesse limites claros sem agravar o conflito. No dia seguinte, Amanda ligou novamente. Jason e eu conversamos a noite toda, disse ela. Queremos consertar isso de alguma forma. A casa não parece nossa, sabendo o que você fez para salvá-la. O que você está pensando? Perguntei cautelosamente. Ainda não temos certeza. Talvez vendê-lo e dividir os lucros ou comprar sua contribuição mais juros. Jason vai falar com nosso consultor financeiro hoje. Sua disposição em reconhecer a injustiça e encontrar uma solução me tocou profundamente. Apesar de nossas diferentes criações e tratamentos, Amanda demonstrava caráter e justiça que nossos pais não haviam demonstrado. Obrigada, eu disse sinceramente. Seja qual for a nossa decisão, agradeço por você reconhecer a situação. Com o passar dos dias, mantive contato mínimo com meus pais, concentrando-me em meus cuidados pessoais e compromissos profissionais. Os colegas notaram minha melhora no foco e na energia, sem saber que isso era resultado de finalmente lidar com uma vida inteira de padrões familiares prejudiciais. Meu terapeuta, com quem comecei a me consultar semanalmente, me ajudou a reconhecer que me defender não era egoísmo, mas sim algo necessário para relacionamentos genuínos baseados no respeito mútuo e não na obrigação. 3 meses após o incidente policial, a vida havia voltado ao normal. Seguindo o conselho de Patrícia, mantive uma comunicação limitada e cuidadosamente documentada com meus pais. Amanda e Jason se tornaram aliados inesperados, criando uma ponte entre relacionamentos familiares fraturados, respeitando minha necessidade de limites. O acontecimento mais significativo veio inesperadamente. Amanda ligou numa tarde de domingo, enquanto eu me preparava para voltar da minha casa de praia para a cidade. Decidimos vender a casa, anunciou ela. Jason e eu encontramos um imóvel mais perto do escritório dele que nos convém. Já fizemos uma oferta, e ela foi aceita. Que maravilha, respondi com sinceridade. Estou feliz por vocês dois. Tem mais, ela continuou. Combinamos que, quando a casa dos nossos pais for vendida, você receberá 40% do valor. Isso não compensa integralmente os 5 anos de pagamentos mais o estresse emocional, mas reconhece a sua contribuição. Fiquei momentaneamente sem palavras, tocada por aquele gesto de justiça que nunca havia recebido dos meus pais. Jason calculou o que você pagou, acrescido de juros razoáveis, explicou Amanda, quebrando meu silêncio. Nós dois achamos que é a coisa certa a fazer.
Obrigada, consegui finalmente dizer. Assim que nos sentamos na sala de jantar privativa, um silêncio desconfortável nos envolveu até que Jason, sempre o homem de negócios, assumiu o controle. Estamos aqui porque esta família tem problemas de comunicação que têm criado uma dor desnecessária, começou ele, sem rodeios. Amanda e eu acreditamos em abordar os problemas diretamente, então é isso que faremos hoje. O que se seguiu foi a conversa mais honesta que nossa família já teve. Amanda facilitou com maestria, garantindo que todos tivessem espaço para falar sem interrupções. Compartilhei minha perspectiva sobre anos de expectativas desequilibradas e contribuições não reconhecidas. Meus pais, inicialmente na defensiva, gradualmente começaram a ouvir enquanto Jason e Amanda validavam partes da minha experiência. Eu nunca vi dessa forma, admitiu meu pai, relutante, depois que expliquei como a doação da casa pareceu um apagamento dos meus sacrifícios. Na minha cabeça, família ajuda família, sem precisar ficar contando pontos. Foi assim que fui criado. Não se trata de manter a pontuação, esclareci. Trata-se de reconhecimento e respeito. Você tomou uma decisão importante sobre algo em que eu havia investido sem me consultar? Então, quando estabeleci um limite para minha casa, você me denunciou à polícia em vez de respeitar minha decisão. Minha mãe enxugou as lágrimas. Estávamos desesperados e magoados. Parecia que você estava nos abandonando quando precisávamos de você. Isso não justifica o envolvimento da polícia, Amanda interrompeu gentilmente. Isso passou dos limites. Gradualmente, por meio de uma honestidade dolorosa e de uma escuta atenta, a compreensão começou a emergir de anos de desalinhamento. Meus pais reconheceram, talvez pela primeira vez, como o tratamento diferenciado que dispensavam às filhas havia criado padrões duradouros. Reconheci como minha própria incapacidade de comunicar expectativas contribuiu para mal-entendidos. Proponho que prossigamos com acordos claros, sugeriu Jason quando nossos pratos principais chegaram. Acordos por escrito para quaisquer questões financeiras, comunicação transparente sobre expectativas e respeito aos limites individuais. Na sobremesa, já tínhamos traçado um caminho provisório a seguir. Meus pais escreveriam um reconhecimento formal das minhas contribuições para a hipoteca. A casa seria vendida, com o lucro dividido conforme Amanda havia proposto. Mais importante ainda, estabelecemos limites para nossos relacionamentos daqui para frente, com o entendimento de que reconstruir a confiança levaria tempo. O encontro marcou o início da cura, não a sua conclusão. Nos meses seguintes, mantive a distância adequada, permitindo uma reconexão gradual. Minha mãe começou a enviar mensagens de texto regularmente, mensagens simples, sem manipulação ou expectativa. Meu pai, menos à vontade com emoções, demonstrou mudança de comportamento por meio de ações em vez de palavras, respeitando meus limites e reconhecendo minha independência. A casa foi vendida 2 meses depois por um preço um pouco acima do pedido. Quando recebi minha parte do dinheiro, doei 10% para um programa de educação financeira para jovens adultos, transformando minha experiência dolorosa em algo que poderia ajudar outras pessoas a evitar situações semelhantes. Minha jornada de cura continuou além da reconciliação familiar. Participei de um grupo de apoio para filhos adultos que enfrentavam relacionamentos familiares complexos, encontrando consolo em experiências compartilhadas e estratégias práticas. A terapia me ajudou a reconhecer padrões que eu havia internalizado, particularmente a crença de que meu valor dependia do que eu podia oferecer aos outros, e não de quem eu era inerentemente. Em uma dessas reuniões do grupo de apoio, conheci Michael, um arquiteto atencioso com sua própria história familiar complexa. Nossa amizade se desenvolveu gradualmente para algo mais profundo, construído com base no respeito mútuo por limites e na comunicação saudável. Diferentemente de relacionamentos anteriores, nos quais assumi papéis de cuidadora, com Michael encontrei equilíbrio, dando e recebendo apoio igualmente. A mudança mais profunda não foi externa, mas interna. Descobri que estabelecer limites não era egoísmo, mas essencial para relacionamentos autênticos. A verdadeira generosidade vem da escolha, não da obrigação ou do medo. O respeito próprio não se opõe à lealdade familiar, mas é fundamental para ela, permitindo conexões baseadas no amor em vez de manipulação ou culpa. Meu relacionamento com Amanda floresceu de maneiras inesperadas. Sem a dinâmica comparativa dos nossos pais, descobrimos uma irmandade genuína baseada no apoio mútuo e no respeito pelos nossos diferentes caminhos. Ela se tornou uma das minhas maiores defensoras da manutenção de limites saudáveis com nossos pais,
enquanto eu a apoiava em suas transições de casamento e carreira. Talvez o mais significativo seja que criei um pequeno fundo de bolsas de estudo na minha alma mater para estudantes financeiramente independentes que conseguem conciliar as obrigações familiares com a educação. Todos os anos, encontro-me com os bolsistas e compartilho não apenas apoio financeiro, mas também lições sobre equilíbrio, limites e autoestima que aprendi da maneira mais difícil. Hoje, 2 anos após a dolorosa revelação do presente de casamento, encaro a experiência como transformadora, e não apenas traumática. A casa de campo que meus pais queriam reivindicar continua sendo meu santuário, mas aprendi a compartilhá-la generosamente, nos meus próprios termos, hospedando amigos e familiares que respeitam limites e, ocasionalmente, emprestando-a aos meus bolsistas para retiros tão necessários. A jornada de Capacho para a dignidade não foi linear nem simples. Exigiu confrontos dolorosos, apoio profissional e reforço constante de novos padrões. No entanto, cada conversa difícil e cada limite mantido construíram confiança no meu valor inerente, além do que eu poderia oferecer aos outros. Aprendi que a verdadeira família não é definida pela doação incondicional, mas pelo respeito mútuo, pela comunicação honesta e pela liberdade de ser autenticamente você mesmo, sem medo de rejeição. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nossas famílias e por nós mesmos é dizer não, exigir responsabilidade e abrir espaço para que os relacionamentos evoluam além de padrões prejudiciais. Ainda acredito profundamente na importância da família, mas não à custa da dignidade e do respeito pessoal. Se a minha história ressoa com você, lembre-se de que estabelecer limites não é egoísmo, mas essencial para uma conexão genuína. Seu valor não é medido pelo que você dá ou sacrifica, mas por quem você é. Que limites você precisa estabelecer em seus próprios relacionamentos? Você já sofreu uma traição que, no final das contas, levou a uma mudança positiva? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias sobre como encontrar força em meio a dinâmicas familiares difíceis. Lembre-se, às vezes, as experiências mais dolorosas se tornam nossos maiores professores, conduzindo-nos a vidas e relacionamentos mais autênticos. Obrigada por ouvir minha jornada.